o Arquivo do Avesso. Viaje connosco rumo ao Centro de Documentação de Ilhavo, um espaço de confluência entre a terra e o mar, o porto seguro de onde se parte para navegar por entre as ondas, por vezes tempestuosas, da preservação, descrição, investigação e divulgação da história, cultura e identidade ilhavenses. Em cada rota uma história, uma tradição, uma memória, uma vivência. Entre nesta viagem e redescubra a sua terra, a sua gente, a sua rua. Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos à rubrica semanal Arquivo do Avesso. Neste programa, temos o privilégio de ter entre nós a doutora Ana Ribeiro, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que nos irá falar sobre Ilhavo na época moderna. Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Arquivo do Avesso. No programa de hoje vamos ouvir falar da história de Ilhavo na época moderna e vamos ter como convidada a doutora Ana Isabel Ribeiro, ilhavense, doutorada em História Moderna pela Universidade de Coimbra, onde é professora auxiliar na Faculdade de Letras. É investigadora integrada do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX e para Ilhavo é uma referência, pois é profundamente conhecedora da nossa história moderna, tendo sido coautora da publicação Ilhavo Terra Milenar. Doutora Ana Ribeiro, muito bem-vinda e vamos aguardar que nos conte a nossa história moderna em 10 minutos. Vamos tentar, isto é um desafio, não é? Muito bem, então eu ia começar por perguntar quantos cidadãos havia em Ilhavo, aproximadamente, como é evidente, e se conseguia fazer-nos o retrato da freguesia, da paróquia de Ilhavo nesta altura. Pronto. Relativamente aos números e de uma maneira geral para Portugal os estudos não abundam. Dos levantamentos que eu fiz em algumas fontes, que são sobretudo memórias paroquiais e coreografias, essas fontes são sobretudo para o século XVIII, falam-nos, por exemplo, em 1721, da existência de 2.100, 2.117 pessoas, no que correspondia à paróquia de Ilhavo. Aqui a unidade de contagem é a paróquia, e daqui a pouco já vou falar um bocadinho mais sobre que localidades é que a paróquia abrangia. Depois, em 1758, mais ou menos 30 anos depois, já assistimos a um crescimento muito significativo. O autor das Memórias Paroquiais, que é o Parque de Ilhavo, portanto, conhece muito bem o território e as pessoas, já nos fala em mais de 5.000 pessoas, e no início do século XIX, em 1801, portanto na viragem do século XVIII para o século XIX, o censo do Conde de Linhares fala-nos em cerca de 1.415 habitantes. Portanto, aqui ao longo do século XVIII até ao século XIX estamos a assistir a um território sempre em crescimento populacional. Aliás, Ilhavo é uma localidade em contracorrente, mesmo no século XVIII, mesmo naquela conjuntura difícil do fechamento da Barra, não é? Apesar disso, e apesar de nesse momento estarmos num momento de profunda recessão no território, a população nunca conhece um decréscimo significativo. Portanto, estamos sempre, em termos de taxas de mortalidade, abaixo dos níveis nacionais. Por exemplo, entre 1758 e 1801, as taxas de mortalidade andavam ali nos 11 per mil lares, até aos 22 per mil lares, enquanto que a média nacional andava aí nos 32 per mil lares. Portanto, temos sempre um território em crescimento. Relativamente a este território, como é que nós o podemos caracterizar? Aqui depende um bocadinho da lente que nós usamos para olhar para o território. Se olharmos pela lente dos limites do concelho, temos então a vila. E eu aqui mais uma vez vou-me reportar ao século XVIII e à data de 1758, porque as memórias paroquiais de Ilhavo são muito ricas. Tínhamos um parque que de facto era bastante palavroso nas suas descrições e portanto exaustivo, e temos muitas informações. A vila propriamente dita teria à volta de 3.000 habitantes e tinha as ruas que nós ainda hoje conhecemos. Tinha a Rua de Cimo de Vila, a Rua Direita, a Rua da Fontoura, a Rua do Pedaço, a Praça, a Rua do Adro, a Rua Nova, a Rua de Espinheiro, o Cortiço de Espinheiro, portanto, zonas que nós hoje conseguimos identificar e que foram
mantendo na toponímia, às vezes com pequenas alterações, mas no conhecimento popular mantiveram as suas designações. E depois aparece-nos um conjunto de lugares que são individualizados, como é o caso de Alcaidão, situado mais na zona norte da vila, não é? Tinha cerca de 814 habitantes. É por excelência o lugar dos lavradores. Alcaidão começava na Rua do Casal e ia até mais ou menos ali à Malhada. E era em Alcaidão também que nós vamos encontrar as casas nobres do concelho, nomeadamente o Solar dos Maias, o Solar Nossa Senhora das Neves, portanto as casas mais apalaçadas, as casas com mais imponência dentro da vila. Um outro lugar importante é o lugar da Coutada e das Ribas da Picheleira, que teria à volta de 214 habitantes, e também é um lugar de lavradores, claramente, não é? Aqui destacava-se, por exemplo, a Quinta de São Luís, que pertencia a um magistrado de Coimbra, o Dr. Luís Nogueira de Abreu, que veio a casar em Ilhavo e que, portanto, se instalou nesta quinta. A Légua, com 127 habitantes, depois a Presa, os Moitinhos e as Moitas com 117 habitantes e obviamente o lugar de Val de Ilhavo de Cima e Val de Ilhavo de Baixo com 254 habitantes, onde nós temos também terra de lavradores e de moleiros e de padeiras, como já se começa a notar aqui no século XVIII. Depois temos a Sousa Velha e o lugar da Quinta da Vista Alegre. A Quinta da Vista Alegre, a Sousa Velha tem 85 habitantes, a Quinta da Vista Alegre tem um número de habitantes residual, não é? Está sobretudo ligada à família Moura Manuel, e a Quinta da Boa Vista situada em frente a Vagos com 36 habitantes. E depois temos outros. Não sei se poderia aqui interromper por breves momentos, mas acho que importava para as pessoas que nos estão a ouvir, importava aqui referir o facto de não estarmos a falar ainda da zona das Gafanhas. Porque essa sim... Não, já vou falar do que está ausente deste retrato, não é? Estão ausentes, obviamente, eu aqui não falei na Ermida, por exemplo, porque Ermida é uma vila autónoma, nesta altura a Ermida teria à volta de 300 habitantes e é um território completamente autónomo de Ilhavo, embora obviamente próximo da Vista Alegre, da Sousa Velha, etc. E obviamente as Gafanhas, porque as Gafanhas nesta altura e até 1853 pertencem ao concelho de Vagos. Neste conjunto, neste quadro que eu estou a traçar, faltam estes territórios. E estão outros que hoje não estão, como por exemplo a Quinta do Picado, que pertencia ao concelho também, Verdemilho, que pertencia ao concelho de Ilhavo e tinha 288 habitantes e era um território relevante, sobretudo porque é em Verdemilho que vai estar o celeiro dos donatários de Ilhavo, o Bom Sucesso, e o lugar de Sá em Aveiro. Sim, Ilhavo tinha um enclave completamente dentro da zona de Aveiro, no que hoje são as Barrocas, não é? Esse lugar, por vicissitudes históricas diversas, pertencia ao concelho de Ilhavo, era ali um pequeno enclave que Ilhavo tinha já dentro da então Vila Notável de Aveiro, mais tarde Cidade de Aveiro, na zona de Sá. Eu aqui falei sobretudo em muitos territórios que eram habitados por lavradores, os pescadores vamos encontrá-los sobretudo nas ruas da vila, sendo estas as duas grandes atividades económicas do concelho. A outra lente que eu há bocado estava a falar era a lente da paróquia. O território da paróquia, o território religioso e os limites da paróquia de Ilhavo não são coincidentes com os limites do concelho. Estamos a falar de uma única paróquia, a paróquia de São Salvador, obviamente, que continha praticamente todos aqueles lugares que eu falei do concelho e aqui teríamos que retirar o lugar de Verdemilho e o lugar de Bom Sucesso que pertenciam à paróquia de São Pedro de Aradas, o lugar de Sá que pertencia à paróquia de Santo André de Esgueira e no caso das Quintãs estavam divididas metade para Ilhavo, para São Salvador de Ilhavo e outra metade para a paróquia de Santo Isidoro de Eixo. Ao contrário do que acontecia relativamente ao concelho, a Ermida pertencia à paróquia de Ilhavo. Parece um bocadinho confuso, mas tem a ver com os próprios limites dos poderes. Por um lado estamos a falar do poder concelhio, do outro lado estamos a falar do poder religioso e elas têm mapas ligeiramente diferentes. As Gafanhas, como eu vos disse, mais uma vez estavam fora da paróquia,
porque estavam sob a tutela de vários. Só a partir da segunda metade do século XIX é que as Gafenhas passam a integrar a paróquia de São Salvador de Ilhavo. Muito bem. Doutora Ana, agora se fosse possível, gostaríamos que caracterizasse como é que era o exercício do poder nesta altura, assim muito sucintamente. No período que eu estudei, que foi sobretudo século XVII, século XVIII e início do século XIX, a família titular de Ilhavo, donatária de Ilhavo, é a família Almada. E é interessante porque esta memória do senhorio varreu-se da memória coletiva ilhavense, não é? Esta família, porque é que isso aconteceu? Porque esta família, à semelhança de muitas outras famílias donatárias, muitos outros donatários, era um donatário absentista, não tinha uma presença relevante no cotidiano das gentes. Quando é que as pessoas sentiam a presença do donatário? Quando tinham que pagar os tributos que estavam consagrados no foral e tinham que levar os géneros agrícolas ao celeiro a ver de milho para pagarem as devidas tributações. Ou quando os membros do poder local tinham que ter, no fundo, o consentimento para validar as eleições por parte destes senhorios, mas não temos notícia de nenhuma visita de nenhum membro desta família Almada, e esta família Almada detém Ilhavo desde o início do século XVII até ao século XIX, e não temos notícia da permanência ou da construção de uma residência imponente que pudesse tornar esta família mais presente na memória e no cotidiano das pessoas. Nem, por exemplo, aparece, que é algo que os donatários fazem frequentemente e normalmente por procuração, apadrinhar crianças em Ilhavo, não é? Aquela tendência de procurar alguém relevante para apadrinhar os seus filhos, não se encontram nos registros paroquiais de Ilhavo grandes referências à família Almada. Portanto, são senhorios distantes, presentes no momento, sobretudo, da arrecadação de tributações de tipo senhorial, não é? Temos referência a outros senhores que detêm terra, que detêm poder em Ilhavo, como é o caso do Mosteiro da Serra do Pilar de Vila Nova de Gaia, pertence à Ordem dos Condes Grandes de Santo Agostinho. Também há algumas terras que estão ligadas à Ordem de Malta, à Capela de Santa Catarina na Igreja de São Miguel de Aveiro, e depois, mais entrados no século XVIII, começamos a ter referências a instituições religiosas de Aveiro, portanto conventos de Aveiro, como a Madre de Deus de Sá, as Carmelitas Descalças, o Convento de São Domingos, o Convento de Jesus, que têm alguma terra em Ilhavo. Portanto, aqui nada de muito diferente do que acontece noutros pontos do país, mas sem dúvida que os Almadas são a referência porque têm poder muito relevante no contexto do concelho, ou seja, eles têm que confirmar as eleições, eles têm a capacidade de arrecadar um conjunto muito alargado de tributos que estão consagrados em foral e que têm que ser pagos, não é? E, portanto, é sem dúvida o donatário mais relevante no contexto do quadro do poder da época moderna. Um outro eixo fundamental, e esse sim próximo das pessoas, e esse com relevância e com reflexo no cotidiano, é o poder municipal. E Ilhavo foi um concelho constituído por 2 juízes ordinários, 3 vereadores, um procurador de concelho, um escrivão da Câmara, 2 almotacés. Estes oficiais, não é? Estes juízes, estes vereadores, este procurador de concelho e estes almotacés são escolhidos entre os habitantes do concelho, portanto são eleitos entre os habitantes do concelho, pelas pessoas do concelho. Depois essa eleição tem que ser validada pelos donatários, não é? E portanto é este o poder que administra, que se faz sentir e que está junto da população, porque também emana da própria população. É pena não podermos saber mais sobre o poder municipal na época moderna, sobretudo conhecemos melhor quem são as pessoas que ocuparam estes cargos, porque infelizmente a documentação municipal relativa, sobretudo ao século XVII, mas sobretudo ao século XVIII, desapareceu. Muito bem, doutora Ana Ribeiro, ficaríamos aqui a tarde toda a ouvi-la.
No entanto, não nos é possível, infelizmente, vamos ter mesmo de terminar o programa. Resta-nos agradecer-lhe mais uma vez e apelar à audiência que nos ouve e que nos vê também através do Facebook, para continuar a assistir a esta radionovela sobre a nossa história, esta semana com a Idade Moderna. Muito obrigada a todos e até à próxima semana. Muito obrigada pelo convite. Após este momento histórico e cultural que tanto nos enriqueceu, será apresentado mais um parceiro do projeto Se Esta Rua Fosse Minha, o Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro, pela doutora Lúcia Pombo. Vamos começar por dar as boas-vindas ao nosso parceiro Universidade de Aveiro. No programa de hoje vamos apresentar a Universidade de Aveiro como parceira do projeto Se Esta Rua Fosse Minha. E como é que surgiu esta parceria com a Universidade de Aveiro? Surgiu porque no desenrolar, com o desenvolvimento do projeto Se Esta Rua Fosse Minha, apercebemos de que para transmitir a informação de toponímia recolhida pelo Centro de Documentação de Ilhavo, precisávamos de transformar os conteúdos em ferramentas educativas que pudessem ser levadas para o público em geral e para a comunidade educativa ilhavense em particular. Tudo surgiu porque queríamos divulgar e multiplicar a informação que temos nos arquivos. E pareceu-nos que esta parceria com a Universidade de Aveiro seria uma excelente oportunidade. Destacamos 3 centros de investigação com os quais estamos já a trabalhar, nomeadamente o Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, pois têm o conhecimento para conceber ferramentas educativas. Temos o ID+, porque são especialistas em design e podem transformar graficamente os conteúdos. Temos a licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação do Departamento de Comunicação e Arte, cuja parceria arrancará no próximo ano letivo, mas que tem conhecimento para materializar, através das novas tecnologias, a informação da toponímia ilhavense. Contudo, no programa de hoje vamos começar por apresentar o Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, representado pela doutora Lúcia Pombo. A doutora Lúcia Pombo é investigadora de carreira, é docente e vice-coordenadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, situado no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. É doutorada em Biologia e em Educação pela Universidade de Aveiro. Na área da Biologia é especializada em Ictiologia e na área da Educação é especializada na área da Didática e Tecnologia Educativa, mais precisamente na área do Mobile Learning, no ensino das ciências. É coordenadora do projeto EduPark, que articula a aprendizagem móvel, a realidade aumentada e o geocaching na educação em ciências, onde se desenvolveu a aplicação para telemóvel EduPark para ser explorada no Parque Infante Dom Pedro pelos alunos e professores e público em geral. Doutora Lúcia, queira então fazer o obséquio de nos explicar em que é que tem consistido esta intervenção do Centro em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores no projeto Se Esta Rua Fosse Minha. Muito obrigada. Agradeço o convite por estar aqui na Rádio do 23 Milhas, no programa do Arquivo do Avesso. Estou em representação da equipa do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, que nós designamos por CIDTFF, da Universidade de Aveiro, da equipa que está envolvida no projeto Se Esta Rua Fosse Minha, a convite do Centro de Documentação de Ilhavo da Câmara Municipal de Ilhavo. Esta equipa de investigadores e docentes conta, para além de mim, com os colegas Ana Raquel Simões, Mónica Lourenço, Margarida Marques, António Vitor Carvalho, Vânia Carlos e Manuel Santos. Começo por fazer um breve enquadramento do nosso centro de investigação, até porque sou uma das suas vice-coordenadoras. O CIDTFF foi fundado em 1994, enquanto unidade de investigação financiada pela FCT, já vai a caminho de 26 anos de vida e neste momento tem quase 200 investigadores, 197 na realidade, dentre membros integrados doutorados, membros integrados não doutorados e colaboradores. O CIDTFF trabalha em 3 eixos temáticos principais:
a educação para o desenvolvimento de comunidades e sociedades sustentáveis, educação e multiliteracias para o desenvolvimento de cidadãos críticos e qualidade e avaliação da educação, formação e investigação. Os investigadores do CIDTFF estudam processos de educação em contextos formais, como as escolas, não formais, como os centros de ciência viva, e também informais, como as próprias famílias. No nosso trabalho, procuramos desenvolver uma abordagem integrada e plural da educação, formação e investigação e também de disseminação de ciência. Há quase um ano atrás, o Centro de Documentação de Ilhavo propôs ao CIDTFF e a outras unidades orgânicas da Universidade de Aveiro, como explicitado no início desta nossa conversa, que nos envolvêssemos com o projeto que conceberam e se encontram a coordenar. Portanto, foi com grande prazer que aceitámos logo o desafio e procurámos articular a nossa participação no projeto com a oferta formativa do Departamento de Educação e Psicologia, onde o CIDTFF está sediado. A intervenção desta equipa, do CIDTFF, no projeto Se Esta Rua Fosse Minha, intervém em três vertentes principais. A primeira vertente é na formação inicial de professores, na unidade curricular Projetos de Intervenção Educacional da Licenciatura em Educação Básica. A segunda vertente é na formação pós-graduada, portanto, nos mestrados profissionalizantes em educação. E, em terceiro lugar, na formação contínua de professores em exercício de funções. Vamos então começar pelo explicar um bocadinho o que é que acontece a nível da primeira vertente. Portanto, ao nível da licenciatura em Educação Básica, estamos eu, em conjunto com a colega Ana Raquel Simões e a colega Mónica Lourenço, a orientar 3 grupos de estudantes da unidade curricular de projetos de intervenção educacional. O projeto Se Esta Rua Fosse Minha constitui uma oportunidade de refletir e desenvolver competências de acordo com a diversidade dos contextos educativos, reforçando uma matriz identitária na formação dos futuros educadores e professores. O trabalho de formação implicou a constituição de 3 grupos de estudantes, estando cada grupo a atuar num contexto educativo específico. O agrupamento de escolas de Ilhavo, o agrupamento de escolas da Gafanha da Nazaré e o SEMI, que é o Serviço Educativo Municipal de Ilhavo. Este último grupo, orientado pela colega Mónica Lourenço, irá criar atividades para cada um dos espaços do SEMI, centradas na temática da educação para a cidadania global. Os outros 2 grupos, orientados por mim e pela colega Ana Raquel Simões, encontram-se a desenvolver jogos educativos sobre as ruas de Ilhavo, com vista a, por um lado, vincular informação sobre a toponímia ilhavense, por outro lado, criar sinergias com as famílias, revitalizando as suas heranças patrimoniais e de estímulo ao sentido de pertença local. Em terceiro lugar, elaborar trilhos toponímico-turísticos e também materializar jogos educativos e respectivos guiões que podem recorrer a tecnologias digitais sob a forma de jogo de tabuleiro digital ou em formato físico, numa conjugação do monopólio com o jogo da glória. A ideia inicial era envolver os alunos do primeiro ciclo do ensino básico, na turma correspondente ao grupo destas estudantes, na concepção do jogo. Mas com as contingências da pandemia, as coisas tiveram que tomar novo rumo. Por exemplo, o grupo de estudantes que oriento encontra-se a criar um blog, onde fazem a exposição do jogo desenvolvido em formato digital, o jogo que se irá chamar Ilhavopolis, e vão deixar também espaço para que o blog seja interativo, de forma a que alunos, professores e o público possa participar e deixar lá alguns comentários. Portanto, no fundo, trata-se de um jogo de tabuleiro em formato digital, com cartas, com questões e um percurso que integra as ruas da área da Barra, com algumas informações em formato de código QR, numa perspectiva interdisciplinar. Ao nível dos mestrados profissionalizantes, portanto a tal segunda vertente que referi no início, a colega Margarida Marques e o colega António Vítor Carvalho estão a orientar 2 professoras estagiárias, futuras professoras do primeiro e segundo ciclos do ensino básico, em estágio em 2 escolas do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Ilhavo. Uma das professoras estagiárias encontra-se a desenvolver um trilho por algumas ruas de Ilhavo,
que se pretende que possibilite promover uma educação para os valores intencional e integrada no currículo, em contexto de ensino à distância. Prevê-se que o trilho seja experimentado por alunos do 4º ano de escolaridade, com recurso a dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e analisar como esta atividade pode contribuir para a aprendizagem das crianças. A outra professora estagiária, também a partir da toponímia, incide a sua ação sobre o reforço da identidade, do sentido de pertença e da história local. Aproveitando as oportunidades facultadas pela modalidade de ensino à distância, esta professora estagiária está a desenvolver com alunos do primeiro ciclo, do primeiro ano, a história de algumas ruas, reforçando as coordenadas da localização espacial e temporal. Pretende-se que este trabalho desemboque na concretização de um roteiro histórico-toponímico-virtual. Por fim, ao nível da formação contínua de professores em exercício, a colega Vânia Carlos, em colaboração com o Manuel Santos, que é docente da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, encontram-se a desenvolver uma formação acreditada para docentes naquela escola, no âmbito do Smart School Lab, que se enquadra no projeto de investigação Smart Educational Communities, Geographic Cities and Science Networks, Connecting Smart Open Cities and Schools in the Aveiro Region, e no projeto de doutoramento em Multimédia e Educação, intitulado O Potencial da Internet das Coisas na promoção de uma cidadania participativa. Portanto, a partir das estratégias de ciência cidadã, suportadas por uma rede de geomentores locais, promove-se o envolvimento escolar e cívico de vários atores, como por exemplo, alunos, professores, pais, investigadores, o poder local, no estabelecimento de uma comunidade educativa inteligente, em estreita colaboração com o município e a Universidade de Aveiro. Os professores estão a planificar e a implementar estratégias didáticas assentes em trilhos toponímicos georreferenciados que envolvem, por um lado, a recolha de dados sobre o meio local pelos alunos, a partir de sensores e de formulários georreferenciados, bem como a análise desses dados, a criação de informação para abordar temáticas locais e a sua disseminação junto da comunidade, e outro aspecto é a partilha de informação relevante sobre o meio por geomentores, com a participação de encarregados de educação e de atores locais, para informar as temáticas selecionadas pelos professores e alunos da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. Os alunos estão a criar conteúdos a partir de um trabalho de campo, com georreferenciação das placas da toponímia, com fotografia associada, por anos, etc., a partir de formulários georreferenciados, como o Survey 123, e as narrativas digitais referenciadas, utilizando, por exemplo, o Story Maps para a disseminação à comunidade. E pronto, são estas as três vertentes que a equipa do CIDTFF está a colaborar no projeto Sexta Rua Fosse Minha, a convite do Centro de Documentação de Ilhavo e da Câmara Municipal de Ilhavo. Penso que deixámos ficar aqui um cheirinho do que se está a desenvolver e esperamos ter suscitado a curiosidade na comunidade, já que este é um projeto para a comunidade. Pretende-se que este seja o primeiro de muitos, assim se espera, projetos com parcerias e colaborações que podem ser estabelecidas entre o nosso Centro de Investigação, o CIDTFF, e a Câmara Municipal de Ilhavo. Salientamos a abertura da Universidade de Aveiro ao espaço regional envolvente, das empresas à cultura, da sociedade em geral, às escolas, enfim. Bem, fica aqui o convite, explorem o Se Esta Rua Fosse Minha. Doutora Lúcia, agradecemos imenso a sua participação em representação do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores. Muito obrigada por nos ajudarem a ajudar os alunos do nosso município a conhecerem melhor a sua terra. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, obrigada. Ao encerrarmos o nosso programa, gostaríamos de salientar que o Se Esta Rua Fosse Minha é um projeto feito por si e para si. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo e conte-nos as histórias, memórias e tradições da sua rua. Fale-nos das pessoas que nela viveram ou que lhe deram nome. Envie-nos fotografias. A sua ajuda é fundamental. Ajude-nos a eternizar a sua rua. Como sugestão cultural, propomos para esta semana a aquisição do kit de História e Patrimónios, que o vai levar ao passado e conhecer as nossas origens,
e ao do kit Nossa Gente, com a biografia de homens e mulheres que marcaram a diferença, contribuindo para o desenvolvimento do nosso concelho. Saiba como pode participar no projeto Se Esta Rua Fosse Minha e adquirir os kits de cultura através do telefone 234 092 496, do e-mail cdi@cm-ilhavo.pt ou do website do Centro de Documentação de Ilhavo. E muito mais haveria para dizer, mas o tempo voa e chegamos ao fim do nosso programa. E esperamos que tenha gostado e correspondido à sua expectativa, dando por bem emprego o seu tempo. E esperamos por si na próxima quarta-feira entre as 17 e as 17h30. Entretanto, conheça e deixe-se enamorar pela nossa terra. Até breve. O Arquivo do Avesso. Viaje connosco rumo ao Centro de Documentação de Ilhavo, um espaço de confluência entre a terra e o mar. O porto seguro de onde se parte para navegar por entre as ondas, por vezes tempestuosas, da preservação, descrição, investigação e divulgação da história, cultura e identidade ilhavenses. Em cada rota uma história, uma tradição, uma memória, uma vivência. Entre nesta viagem e redescubra a sua terra, a sua gente, a sua rua.